Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Então, pessoal, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre minha experiência com as unhas em gel. Primeiramente, eu vou dizer rapidamente porque eu fiz as unhas em gel, né? Eu realmente comecei a fazer porque eu roía minhas unhas e, enfim, eu sabia que eu só consigo não roer as unhas quando eu estou fazendo semanalmente a unha. E eu não tenho muito saco de ficar indo todas as semanas no salão, não tenho saco pra isso. E aí as unhas em gel foi realmente a solução que eu encontrei para não ficar toda semana indo no salão, né? E ter as minhas unhas maiorzinhas. Eu fiz aqui onde eu fiz, né? Algumas pessoas me perguntam. Eu fiz num salão aqui da minha cidade por indicação de algumas pessoas que já tinham feito no mesmo salão. Eu acho que isso é um ponto muito positivo se você pensa em colocar unhas em gel. Pegar alguém que já fez manutenção, enfim, porque realmente tem umas experiênciazinhas que a gente tem que não são boas. Os pontos negativos que eu diria, antes de falar dos meus, por exemplo, a minha irmã uma vez fez as unhas em gel e as unhas dela ficaram extremamente enfraquecidas e a pessoa, quando ia fazer a manutenção, machucava as unhas dela ficaram na carne viva mesmo, gente, sangrando, assim, ela me mostrou. Então, assim, procure um salão bom, como eu tô dizendo, uma indicação de alguém que já tenha feito, não vá em qualquer salão, para não acontecer esse tipo de coisa. A primeira vez que eu fiz as unhas em gel, elas colocaram aquela tips. Você pode colocar uma que é de porcelana, você pode colocar essa que se chama tips, você pode procurar até aí na internet. É como uma unha postiça mesmo, mas ela vai ficar ali em cima da sua unha e você vai ficar só fazendo a manutenção. Em cima dela vai o gel. E aí colocou essa tips e pra mim foi ótimo porque deu tempo da minha unha crescer. E eu fiz umas 4 ou 5 manutenções nesse salão que eu gostei muito. E aí eu fui para outro salão porque não tinha vaga para mim nesse outro salão que eu fazia comumente. E tudo bem, fui lá, até gostei. A senhora era super legal, fez super bem, o pessoal muito bom. Mas infelizmente, depois de mais ou menos uns 30, 40 dias, todas as minhas unhas começaram a quebrar. O que aconteceu foi que essa senhora, ela tirou a tips. Ela disse que era melhor tirar a tips, porque minha unha já estava grande, minha unha estava assim, desse tamanho aqui, embaixo da tips. E ela disse, é melhor deixar a sua unha natural. E eu deixei a minha unha natural e só fiz o banho em gel por cima. Só que esse banho em gel, ele começou a quebrar depois de uns 30 dias. E eu tive que cortar todas as minhas unhas, porque ela estava muito grande e começou a quebrar. Então, esse segundo salão, ele não deu certo pra mim. Eu acho que não foi bem feito realmente, não sei o que aconteceu. Mas, enfim, eu só pra contextualizar que agora vocês estão vendo a minha unha, esse tamanho é a minha unha e em cima eu estou com um banho em gel. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês as minhas unhas, ó. As minhas unhas, elas estão, como eu falei pra vocês, ela tá natural, ou seja, é a minha unha está exatamente desse tamanho e ela tá com banho gel, eu fiz ontem, certo? Então, ela tá curtinha porque, como eu disse a vocês, eu tive que cortar, mas ela estava, inclusive a natural, estava enorme. Eu vou deixar a foto dela aqui, até a foto da capa vai estar com ela, porque eu tinha feito com ela e refiz o vídeo, porque eu tinha falado bem desse segundo salão, mas depois eu percebi que não tinha valido a pena. Mas olha, ela fica muito bonita. Algumas pessoas gostam de ver isso aqui, ó, pra ver se ela fica muito grossa. Mas ó, ela não fica tão grossa não. Eu só tô com banho em gel, né? Então, lógico que fica um pouquinho mais grosso do que o normal da unha. Mas geralmente, quando elas vão fazendo a segunda vez, a terceira vez de manutenção, vai ficando mais fininha, mais fininha, mais fininha, sabe? Principalmente com a tips, com essa unha que você coloca, sabe? Sem a tips, realmente ela fica um pouquinho só mais grossa do que normalmente. Não fica uma coisa feia, não. Voltando, desculpa, gente, eu tenho que falar sobre isso, eu tinha esquecido de falar no início. Pontos negativos, a minha unha ficou encurvada. Tem um momento lá, quando você coloca a tips no banho em gel, não precisa disso, que elas vêm com um negocinho que a mulher chamou de borboleta. E eles vêm com essa borboletinha e eles ficam assim,
como é que diz, gente? Eles pegam sua unha e ficam tentando deixar ela encurvadinha. Eu acredito que foi isso que deixou a minha unha parecendo de um gavião, assim, ficou encurvada. E ficou horrorosa, não gostei. E graças a Deus agora não tá mais porque ela já tá natural, né? Mas é um ponto que eu achei negativo. Todos dizem que não foi disso, mas se minha unha sempre teve o crescimento normal, vou colocar minha unha aqui no casamento. Ela tava grandinha e tava normal, sem ser encurvada assim. Vou colocar aqui pra vocês verem que foi sim desse procedimento das unhas em gel. Aí, gente, ó, colocando aqui pra vocês verem que a minha unha tá um pouquinho curvada, tá vendo, ó? Eu tenho impressão, gente, de verdade, que ela não era assim, tão curvada como ela é hoje, ó. Tá vendo que ela tá curvadinha? Então, foi um ponto que eu achei bastante negativo, apesar das pessoas dizerem que não foi disso, foi sim. Segundo ponto negativo, a minha cutícula ela fica fragilizada no dia que eu faço. E aí eu repito, quando eu fazia com a Tips, o banho em gel, não. Mas com a Tips, sim, quando eu colocava essa aplicação da unha, ela ficava sim muito fragilizada, porque elas ficam afastando a sua cutícula com uma maquinazinha e depois com aquele afastador mesmo de cutícula, e aí ela fica mais fragilizada, algumas sangravam. Essa parte minha é muito fininha, então nos primeiros dias, os 2 primeiros dias eu ficava com um incômodozinho quando pegava água, mas depois eu também, minhas unhas não fragilizaram, eu não tive problema nenhum tirando isso. Outro ponto que algumas pessoas podem achar negativo é a demora para fazer esse procedimento. A primeira vez que eu coloquei a Tips, eu acho que foi umas 2 horas e meia, mais ou menos. Umas 2 horas e meia. E depois, quando eu ia fazer a manutenção, era 1 hora e meia, 1 hora e 40, por aí. O banho em gel também é 1 hora e meia. Então, tem algumas pessoas que têm menos tempo, ou que não gostam de ficar tanto tempo assim no salão, não vão gostar. No meu caso, eu vou gostar sim, porque eu prefiro ir 1 hora e meia, 2 horas, do que ficar todas as semanas indo no salão. Então, pra mim, vale muito a pena. Então, gente, pra mim, esses foram os pontos negativos em relação à unha em gel. Eu realmente prefiro o banho em gel e ficar com as minhas unhas naturais. Se você conseguir fazer, coloca a Tips e quando ela crescer você fica com a unha normal. Eu acho que é bem melhor porque sana esses problemas que eu acabei de falar. Não vai colocar essa borboletinha, não vai ficar afastando assim a sua cutícula, né? Então não vai doer, enfim, pra mim foi perfeito o banho em gel. E aí os pontos positivos de você colocar as unhas em gel são os seguintes. Primeiro, a praticidade, né, gente? Você coloca aquelas unhas ali e você não precisa estar pintando, você não precisa estar se desgastando aí, indo toda semana para salão, porque já tem um outro ponto positivo que é a durabilidade. Então, ao menos na minha unha, ela dura uns 45 dias. Eu não aguento ficar mais tempo que isso porque ela cresce muito rápido, então fica aquele negócio assim, você vê que ela tá crescendo, mas ela dura uns 35 dias a 45 dias na minha unha. Então eu passo mais de um mês com as minhas ok. Inclusive, essa questão da pintura, gente, ela também fica perfeitinha durante todo esse tempo. Quando faz uns 35 dias é que começa a querer sair alguma. E mesmo assim, nesse salão que eu faço, nunca saiu nenhuma unha. Nunca tive problema. Só teve uma que uma vez eu quebrei. Mas, enfim, assim, muito bom. E o outro ponto que eu esqueci de colocar como ponto negativo, porque eu acho positivo, é a questão do valor. Se você conseguir achar um salão que não seja tão caro, eu acho que vale muito a pena. Aqui eu já liguei para salões em que a primeira vez era R$ 300 e a manutenção era R$ 150. O salão que eu fiz é muito bom e eu fiz a R$ 150 a primeira vez, quando eu coloquei a Tips, e a manutenção é R$ 80. Não é barata? Não, não é barata. Mas se eu não estivesse fazendo assim, ou eu estaria com a unha ruída, ou eu estaria indo semanalmente para o salão. Se eu fosse para o salão semanalmente fazer, eu ia gastar o quê, gente? Uns R$ 30, R$ 25 por semana. Então veja aí, 4 vezes 25, R$ 20, digamos. Vai ser, se fosse R$ 20 que não é, seria R$ 80, que é o que eu gasto, e fico 45 dias sem ir. Então, pra mim,
é um preço que vale a pena. Eu coloco o preço como ponto positivo nesse sentido. Se você for ver, a durabilidade dela é como se você estivesse pagando R$ 20 por semana nas suas unhas. E aí eu acho que vale muito a pena. Então é isso, meus amores. Eu quero finalizar dizendo, né, que se fosse hoje, né, hoje eu vou tentar manter a minha unha natural com banho em gel. Não é que eu acho que a Tips não vale a pena, né, que é você aplicar aqui como se fosse a unha postiça e ficar com ela. Pra mim valeu muito a pena porque fez a minha unha crescer. Mas eu prefiro estar com a minha unha natural e colocar o banho de gel por cima, sabe? Pra mim. Mas isso aí não tive problema nenhum, a não ser o que eu falei pra vocês, que a unha ficar um pouquinho encurvada e a questão da cutícula ficar um pouco sensível no dia que você faz e no outro dia. Né? Pra mim foi só isso. Mas eu prefiro realmente o banho de gel do que ficar com essa unha postiça, né? Já que a unha cresceu. Mas aí é a minha experiência. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas, né? Tenham gostado de ouvir um pouquinho da minha experiência para que você possa também pensar um pouquinho se vale a pena para você ou não colocar essas unhas, tá certo? Então é isso, meus amores. Deixem as suas experiências aqui. Eu amo ler quando vocês colocam e eu acho que ajuda muito todo mundo. E se inscreve no canal, curte esse vídeo e fica me acompanhando aqui. Não me deixa só, né, gente? Um beijo muito grande pra vocês. Amo vocês muito. Tchau, tchau.